Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje com o nosso quadro jurídico, Seu Direito, tirando as dúvidas de quem está em casa e participa aqui do programa. Tem ainda bate-papo sobre condrocalcinose e falaremos ainda hoje sobre fototerapia. Aproveite a oportunidade para tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. 11 3337 5886. Nós estamos em todas as redes sociais e é muito fácil se conectar conosco lá no Instagram, @TVHit, no Facebook é Hit TV Oficial, o nosso canal no YouTube, Hit TV ao vivo, e o site para assistir a programação a hora em que você quiser é www.hittv.com.br. Eu também estou nas redes sociais, te espero lá no Instagram, @DeniseLuque, e no facebook.com/DeniseLuque. Começa o bate-papo de hoje convidando você a assistir junto comigo a esse quadro que toda segunda-feira esclarece dúvidas jurídicas por aqui. É o quadro Seu Direito. Pode rodar. Agora, Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. Olá, que alegria estar mais uma vez aqui com você para responder sobre o seu direito. Se você tem dúvidas, perguntas sobre o seu direito, mande a sua dúvida para nós, seudireito@hittv.com.br, que eu, Leonardo Girundi, vou responder aqui. Olha que legal, nós temos uma pergunta lá de Salvador. Então, faça como essa nossa telespectadora de lá de Salvador que mandou a sua pergunta. Como está falando questão de família, eu não vou falar o nome dela. Você pode fazer assim também. Se o seu caso é muito de família e você não quer falar o seu nome, não tem problema. Mande o seu e-mail e fale lá, por favor, não cite o meu nome, porque nós vamos preservar a sua identidade aqui. Mas você vai ser atendida e a sua dúvida esclarecida. Olha aqui, interessante. Tenho um filho com meu companheiro, mas ele já tinha outros filhos de outro casamento. Meus pais faleceram e deixaram bens para mim e meus irmãos. Em caso de separação, é possível que o meu companheiro tenha algum direito aos bens deixados pelos meus pais? Além disso, se eu falecer, os filhos do meu companheiro teriam algum direito sobre os bens destinados ao meu filho? Olha que dúvida interessantíssima. Por que é interessante? Porque ela com certeza atende milhares de pessoas. Com certeza muitas pessoas passam por situações como essas. Primeiro o seguinte, quem tem um companheiro é porque não está casado. Nós falamos sempre sobre isso aqui, gente. Busque regularizar. Existe no nosso país a permissão de viver em união estável, mas existe uma beleza no casamento. Tá? Então, o casamento é a forma principal aí de constituição de família no nosso Brasil, porque era assim até antes da última Constituição. Hoje nós reconhecemos que existe a união estável, mas existe uma beleza no casamento. Então, nesse caso específico aqui, é companheiro. Então, se é companheiro é porque vive em união estável. No caso, quando a pessoa vive em união estável, o regime, lembrando que união estável é algo que não é formalizado, não existe um documento. E por que eu falo da beleza do casamento? É porque, por exemplo, quem vive em união estável, nem sempre o filho é filho do casamento ou do relacionamento. Você teria que provar que é o filho do relacionamento. Quando você está casado de papel passado, presume-se que aquele filho é daquele relacionamento. Então, existem facilidades. Quando você coloca tudo no papel, e eu falo sempre isso, quando a gente coloca no papel, evita dúvidas, né? Então, o formalismo tem beleza no formalismo, ok? Não é coisa do passado, não. Tá? Está cada dia mais ativo e presente na sociedade. Continua sendo, inclusive, a forma mais usual das pessoas se relacionarem no Brasil através do casamento. Então, no caso da união estável, como a pessoa normalmente não tem ali um documento que comprove a união estável, apesar de ser possível ter esse documento, mas não é obrigatório, então, normalmente ou sempre por causa dessa informalidade, o regime de bens utilizado nesse tipo de relacionamento é o de comunhão parcial dos bens. E o regime de comunhão parcial dos bens significa que você, ao receber a sua herança, esses bens não comunicam com o seu cônjuge ou com o seu companheiro, por causa do regime de comunhão
parcial de bens. Então, não se comunica. Então, no caso, respondendo a sua primeira dúvida, no caso de divórcio, de separação ou de dissolução da união estável, você sai com esses bens e esses bens não comunicam para o seu companheiro. Além disso, por causa desse regime, no caso do seu falecimento, esses bens vão ser destinados ao seu companheiro, se você estiver junto com ele, e também aos seus filhos. Aos filhos do seu companheiro de outro relacionamento, esses filhos não têm direito a esses bens. Eles não recebem esses bens. Espero ter respondido a sua dúvida. E tem várias situações e nuances diferentes nessa pergunta, nesse caso, e por isso eu tenho certeza que, com certeza, atendeu aí milhares de pessoas. Sempre uma alegria e um privilégio estar aqui com vocês, respondendo sobre o seu direito. Aproveite e me siga lá no nosso Instagram, @LeonardoGirindi, e mande sua dúvida, sua pergunta, que eu vou te responder com todo prazer. Um grande abraço e até a próxima. Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. Toda segunda-feira tem quadro jurídico aqui no Consulta ao Doutor. Algumas vezes ele é mais curto, respondendo uma só pergunta, como foi hoje. Em outras ocasiões, ele é ao vivo, mais longo. Em todas elas, você é o nosso convidado a participar, enviando sempre a sua pergunta. Então, mesmo que hoje o doutor Leonardo Girundi não esteja aqui ao vivo conosco, é a hora de você fazer a sua pergunta, porque você assistiu ao quadro agora, esse Tira Dúvidas, e você lembrou de uma dúvida que você quer tirar de direito. Então, participe pelo WhatsApp e a gente reserva essas perguntas para a próxima ocasião. 11 3337 5886. Aproveito para agradecer ao Dr. Leonardo Girundi, que sempre nos ensina tanto sobre direito por aqui. Agora chegou a hora de falar sobre condrocalcinose. Você já ouviu falar? Quem vai esclarecer todas as nossas dúvidas, a começar sobre se tem uma palavra mais fácil para dizer a mesma coisa? É ela, a doutora Renata Sanzovo, médica reumatologista. Doutora, obrigada por ter vindo, é uma alegria te receber aqui. Muito obrigada, é um prazer estar aqui hoje com vocês. Tem um jeito mais facinho? A gente conhece essa situação por outro nome? Conhece. A condrocalcinose, ela é o depósito de cristais de cálcio nas articulações, nos tendões, toda a parte peritendínea ali da articulação, das juntas do nosso corpo, né? Ela tem 4 formas. A forma mais comum é assintomática. Então, a gente envelhece, nosso corpo vai fazendo depósito de cálcio. Então, você acha ali no raio-x, a pessoa não tem nenhum sintoma, mas aquela que leva até o reumatologista é a chamada pseudogota. Ela é parecida com a gota, só que a gota é a crise aguda quando deposita ácido úrico, o cristal do urato monossódico. E nesse caso da condrocalcinose, a pseudogota é o depósito do cristal de cálcio. Então ficou conhecida como pseudogota, essa crise aguda. Mas tem outras formas, né? Tem essa sintomática, essa da pseudogota que leva o paciente com dor a procurar um médico. E tem umas outras que parecem outras doenças reumatológicas, que uma que parece artrite reumatoide, que pega várias articulações, e outra que meio que confunde com artrose, que fica sempre ali em cima do muro, se está junto, se é uma ou se é outra. Mas é isso, praticamente assim as pessoas conhecem como pseudogota. Doutora, vamos trazer aqui o médico reumatologista, né? Então, aproveitar a tua especialidade. Com o envelhecimento, a gente está vivendo cada vez mais, graças a Deus, é cada vez mais frequente que um médico que acompanhe a gente recomende a ida a um reumatologista, né? Então, antes, como se vivia menos, só pessoas que tinham já doenças de longa data, que frequentavam um reumatologista. Então, para começar, eu queria normalizar a consulta com o reumato, porque assusta muitas vezes, às vezes a família não sabe exatamente o que faz o reumatologista, e muitas vezes você faz parte de uma equipe multidisciplinar para tratar daquela pessoa, né? Sim, nossa, Denise, isso é uma ótima questão, porque geralmente, né, tá mudando um pouquinho, mas geralmente o paciente que vem para o reumato, ele não fez uma busca espontânea, ele veio indicado de outro profissional, tá? Então, realmente, né, com o envelhecimento da população, muitas doenças reumatológicas estão incidindo na nossa população. A artrose, que é super comum, a própria condrocalcinose, né? E a reumata é interessante que, na verdade, existe esse conceito
que a doença é do idoso, mas acomete todas as idades, né? Desde a criança, o adulto jovem, né, com doenças autoimunes, o bem conhecido lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide, até essas doenças mais do processo mesmo degenerativo do envelhecimento. E realmente, né, cada vez mais a gente está com o consultório, com uma procura, uma demanda mais espontânea para os pacientes mais idosos que querem uma qualidade de vida melhor. Muitas dessas condições trazem a parte genética, porque aí eu tô pensando, né? Às vezes você já tem um familiar que faz um acompanhamento mais rigoroso ali com o reumatologista. Então, por que não os outros, ou idosos, ou as pessoas que já podem apresentar ou têm medo, querem viver melhor, não querem esperar o processo, as dores, os sintomas chegarem. A gente quer fazer a consulta também para saber se dá para evitar de algum jeito, né? Então, tem fator genético, a história familiar é importante em geral para doenças reumatológicas e para condrocalcinose, né? Então, a história genética está na nossa vida inteira, né? Não necessariamente aquela doença que a gente chama de hereditária, que passa da mamãe ou do papai para o filho. Mas existe sempre essa carga genética envolvida, que por outros gatilhos ambientais, que em muitas doenças a gente não sabe ao certo quais são, vai desenvolver alguma doença reumatológica. Então, assim, se você tem casos na família, é claro, né, que precisa pesquisar, investigar, e o reumato tem esse papel, né? Tem várias doenças que a gente tem alguns marcadores genéticos mais demonstrados, por exemplo, a espondilite anquilosante, que tem o HLA-B27, não é obrigatório tê-lo, que quem tem vai ter a doença, mas é um marcador já reconhecido, né? E a própria artrose, a condrocalcinose, existe essa história familiar positiva. Então, se há essa evidência dentro da família, nós, como reumatos, estamos à disposição para pesquisar, investigar e acompanhar esse paciente. Será que vai abrir doença um dia ou não? É muito interessante esse acompanhamento. E eu vejo uma tendência de algumas especialidades médicas de funcionarem, claro que nas suas especialidades, mas também como um suporte de clínica geral. Então, você acaba sendo o médico de confiança daquela pessoa ou daquela família cujo integrante tem alguma condição e já trate com você. É uma tendência também, não é? Nossa, isso é muito, porque o reumato, ele é um clínico, né? A gente faz primeiro a clínica médica, depois a reumatologia. E como é uma doença sistêmica, todas as doenças envolvem o corpo como um todo, não só as articulações e as juntas. Então, logo de cara, na primeira consulta, a gente pergunta tudo. Aí o paciente sente essa coisa, empatia. Então, eu vou perguntar da tireoide, dos olhos, do pulmão, do coração, da família, o medicamento que usa, que já usou, horas e horas ali na consulta. E aí acaba que a gente faz todo o screening mesmo de doença. Na própria condrocalcinose, que é depósito do cristal de cálcio, existem alguns distúrbios metabólicos que podem estar associados, né? Que são doenças magnésio baixo, fosfato baixo, a hemocromatose, que é o depósito de ferro. Então, a gente precisa pesquisar toda a parte clínica desse paciente. E nesse caso aqui, de condrocalcinose, o diagnóstico é clínico também? Ou tem algum exame que a gente faça que dê um resultado suspeito? É um conjunto, né? Primeiro, a história clínica clássica, daquelas 4 formas dentro de algumas, né? O próprio perfil do paciente, o paciente mais idoso, né? Essa questão da dor aguda em articulações específicas, se for a pseudogota. E no raio-x, a gente consegue ver o depósito do cálcio. Ele é linear ou pontilhado. Então, por exemplo, no menisco do joelho, aqui no ombro, na cartilagem aqui do punho, né? E diagnóstico definitivo seria se tirasse o líquido, por exemplo, do joelho, saísse aquele cristal de cálcio. Mas, na maioria das vezes, não precisa, porque a história é clássica, você já vê lá no raio-x, e aí já fecha o diagnóstico e vai para o tratamento. Tá. Então, eu ia te perguntar as principais articulações. Você falou joelho, punho, ombros. Esses são os principais de dor, também tornozelos, tá? Agora, os que a gente consegue achar no raio-x, além do joelho, do punho e do ombro, dá para achar aqui na sínfise púbica, que é aqui na parte da frente do osso do quadril, e no próprio quadril, que a gente vê essas pontas, esses riscos de cartilagem, de cálcio ali. Parece mesmo um risquinho mesmo. E aí fica facinho de diagnosticar. Tem algo sobre alimentação que seja importante aqui? Porque a gente fica se perguntando, né? Do depósito, então, desse cálcio. E, às vezes, o que falta é cálcio. Então, como é que deposita em algum lugar e é ruim?
E aonde precisaria ter cartilagem ou esse maior acúmulo, a gente não consegue fazer, né? Nossa, essa pergunta é excelente, né? Porque assim, a gente não sabe ao certo por que deposita esse cristal do cálcio. É uma desordem, né? É como se fosse uma desordem metabólica. Então, tem esses distúrbios associados que o paciente pode ter ou não: magnésio baixo, fosfato baixo, hemocromatose, hiperparatiroidismo, ou não tem nada, simplesmente com o envelhecer ocorre esse depósito. Aí tem vários estudos aí tentando achar será que é uma via inflamatória? Tem uma célulazinha que parece que está implicada nisso, que chama inflamassoma. Então, assim, é complexo. Será que a dieta tem a ver? Não se sabe muito bem, mas parece que o magnésio, ele funciona bem, que ele faz a dissolução do cristal. Então, talvez exista alguma coisa aí relacionada à suplementação de magnésio, né? Ainda controverso, mas parece que melhora a dor. Como, suplementar magnésio para regular essa questão dessa distribuição aí desse cálcio. Mas não tem nada que diga, ou pelo menos por enquanto, né? Porque os estudos estão aí a todo vapor. Por exemplo, quem suplementa cálcio que teria maior suscetibilidade a fazer esse depósito. Na verdade, não. Os estudos são opostos. Pode suplementar tranquila que esse que você vai tomar oral não vai depositar erroneamente. Muito pelo contrário, se há necessidade, né? Se a dieta é inadequada e a gente tem um paciente já com osso fraco, tem que suplementar. É legal. Esse é tipo aquela mensagem que você recebe que é fake, né? Isso. Do WhatsApp, que parece que faz todo sentido. Se você tem acúmulo de cálcio aí, né, nessa desordem, então não suplementar cálcio. Não é isso, é só uma desordem. Se você tem necessidade de fazer a suplementação, então tem que fazer. Agora, por isso o acompanhamento médico é fundamental, para entender em que pé que tá. É uma doença, é isso? Isso. Em que pé que tá essa doença? E aí você falou de graus, né? Você consegue descer essa graduação? Então, de um nível que tá lá muito exagerado, com muita dor, muito sintoma, debilitando esse paciente, tirando qualidade de vida, você consegue trazer de volta esse número? Então, na verdade, não. Ainda não existe nenhum medicamento que consiga impedir esse depósito. A maioria das pessoas vai ter esse depósito assintomático, não vai ter dor nenhuma. Então, se você pegar pacientes com 80, 90 anos, a literatura fala que até 50% tem depósito de cálcio ali. Aí paradinho. não tem que fazer nada. Faz nada, vida porque normal. Porque não tem sintoma, não faz nada. Mas uma parte dessa população pode desenvolver essa artrite aguda. E aí não tem remédio ainda que pare essa deposição. A gente consegue usar remédios para impedir a dor, né? Melhorar a qualidade de vida e tirar dessa crise aguda de dor, dessa crise mesmo, da dor daquele momento. Aí entra, por exemplo, anti-inflamatório, a colchicina, né? Repouso, se necessário, infiltração, por exemplo, de corticoide ou corticoide oral. E aí vai depender muito quantas articulações, qual é a articulação, tem que ver todo o contexto dessa crise aguda do paciente. Pode ser que você tome via oral um medicamento para sanar ali uma questão que tem uma dor generalizada, mas se você tiver a concentração numa articulação só, de repente a infiltração pode ser mais indicada. E aí vai fazendo, só que não tem nenhum tratamento, então, pelo que você está dizendo, que seja definitivo, que vai reduzir esse grau, que vai parar essa deposição de cálcio, que não tem ainda nada nesse sentido. Então, é observar e ter o acolhimento médico. Infelizmente não tem perspectivas futuras, Ótimo. né? Desse mecanismo todo aí de palavrinha difícil que eu falei, do inflamassoma, de enzimas celulares, né? Do fosfocitrato, mas ainda são tudo estudos pilotos. Hoje em dia não tem nenhum medicamento que consiga tomar e pronto, parei de fazer depósito de cristal de cálcio. Você falou, hemocromatose? Esse é depósito de ferro. Que também é uma anomalia. Também. Que não está diretamente relacionado com condrocalcinose, mas é um outro exemplo de algo não funcionando bem dentro do corpo. Ela é uma doença de depósito de ferro que também pode ter nas articulações e outros órgãos. E geralmente, na condrocalcinose, se há algum distúrbio outro dentro da doença, ela é uma que a gente tem que pesquisar. Tá. Porque ela deposita mais cristal. E ela mancha? Então, mancha a pele? Dá para ver? Porque pensar que, né, a gente sabe que alguns procedimentos que a gente faz, às vezes você tem manchou pelo ferro. Não costuma manchar tanto, a não ser que esteja um ferro muito, muito alto. Mas geralmente a pessoa já teve o diagnóstico. Tá bom. Mas ela deposita e dá dor também articular.
e ela pode depositar no fígado. Então, é uma causa de doença do fígado, que tem que estar de olho. E também é de reumato, também é da de sua alçada. reumato também, né? O hemato também trabalha, mas o reumato está junto nessa doença. Tá. Na condrocalcinose, é indicado fazer fisioterapia? Sim, com certeza. Sempre que a gente tem, né, uma disfunção osteomuscular, a fisioterapia ela é maravilhosa, porque a fisioterapia não é só movimento. Então, vai ter a parte inicial, analgésica, com os métodos físicos, né? Então, por exemplo, um TENS, um ultrassom, ganho de mobilidade articular, depois fortalecer essa articulação, ganhar equilíbrio. Então, assim, é muito importante a fisioterapia estar junto, ao ladinho do paciente para tratar direitinho. E para fazer esse acompanhamento, doutora, do jeitinho que você gosta de fazer, o que você pede para esse paciente? Aqui, levando em consideração, eu sempre falo isso, né? O paciente, quando ele é mais idoso, e hoje a gente, para se referir a pessoas que têm ali 80, 90 anos mais, a gente fala até o super idoso, né? É verdade. Que já é alguém que não necessariamente está, mas já pode estar um pouquinho mais debilitado na autonomia, né? Então, de ir ao médico sozinho. Então, a gente sabe que é uma mobilização, existe uma mobilização familiar, né? Então, pelo menos uma pessoa, e normalmente é um idoso, que vai levar esse super idoso, então um filho levando a mãe, o pai, né? Ao médico. De quanto em quanto tempo você quer ver? O que é um controle de condrocalcinose? Aí vai depender, né? Se for aquele paciente que a gente foi por outra causa, por exemplo, tenho dor no quadril, tem dor na coluna, e a gente achou sem querer ali o depósito de cálcio, a gente vai seguir a depender da dor do paciente, da doença dele, né? Mas geralmente esse paciente mais assintomático, uma doença mais degenerativa, entre 4, 5 meses, no máximo 6 meses, a gente vai ver esse paciente. Agora, se é na crise aguda da dor, aí a gente vai ter que fazer o diagnóstico rápido e intervir. Então, por exemplo, se for fazer uma infiltração do joelho, lá naquele momento, logo na semana seguinte ele já vai voltar para a gente ver como é que ficou. Vai fazer uma injeção no bumbum de corticoide, porque tem muitas articulações dando crise aguda. Também uma semana, 15 dias, nós vamos ver esse paciente. Então, vai depender muito do quadro dele. Como geralmente tem dor envolvida, o acompanhamento inicial é mais próximo, 15 dias, 1 mês. Depois que está estabilizada a doença, aí a gente passa para 4 meses, 6 meses, até 1 ano, quando está bem. Ah, legal. É comum haver uma confusão, e eu sei que, né, imagina, pensar que a principal articulação acometida de um paciente com condrocalcinose sejam os joelhos. É muito comum que, como a dor é no joelho, esse paciente, essa pessoa não vá ao reumato, ela vai no ortopedista. Exatamente. É importante fazer esse diagnóstico e ainda que o ortopedista possa fazer, de repente, essa infiltração que a gente está falando aqui, né? Então, é também da competência dele, mas pode não resolver, né? A gente já teve a oportunidade de falar aqui no consultório, doutora, que, claro, tem muitas ferramentas e nem todas são para todos os casos. Às vezes vai funcionar muito bem para mim e para outra pessoa que até pode ter a minha idade, mesmos sintomas, pode não funcionar tão bem, né? Então, são várias estratégias e talvez com um especialista que não seja o reumatologista, a gente esteja limitado nessas opções ali, não deu certo, aí você sai da consulta dizendo assim, não tem jeito mesmo. O que geralmente acontece é isso mesmo, o paciente a primeira vez vai ao ortopedista, principalmente nessas crises mais agudas. De joelho é a mesma articulação mais acometida, né? Mas aí esse paciente tem aqui, de repente passa para o ombro. Aí já chama atenção. Aí o ortopedista fala, olha, pode ser que tenha alguma coisa a mais. Tá bom. Aí começa a investigar. E aí, nesse caminho, né, de outras articulações envolvidas, alguns exames de sangue alterados, ou uma dor que vai se cronificando, aí o reumato entra em ação. Nem sempre é o primeiro mesmo médico a ser procurada. Imagina. Não é. Dor na articulação, você vai no ortopedista. A primeira coisa que você vai fazer, vai no ortopedista. A gente sabe, né, que é o que é mais frequente, ainda mais se é uma dor no joelho. Agora, atividade física, porque nosso corpo foi feito para o movimento, aí tem que fazer atividade física. A atividade física melhora muitas condições ali do nosso organismo, mas na crise, então, pelo que você está falando, nessa crise aguda, pode não ser a melhor estratégia. E aí você vai precisar das estratégias ali do fisioterapeuta, de analgesia também, para passar por essa fase. Mas a minha preocupação aqui, por isso que eu vou te
dar a palavra para falar sobre essa questão de atividade física, é que a pessoa que não encontrou a solução para ter um alívio, vou pensar que a questão seja nos joelhos, porque impede muito a mobilidade, né? Dali vai para cadeira de rodas. É difícil fazer atividade física nesse momento de dor aguda, porque a dor é intensa, a articulação fica mesmo inchada, quente, com dor, né? E fica limitado. Imagine, o caminhar fica limitado, ou o ombro, a paciente não consegue nem pentear um cabelo, né? Então, nessa fase inicial, é muito difícil conseguir fazer atividade física. Então, acaba que tem a primeira semana, 15 dias do repouso, e às vezes até usa uma tipóia, porque a dor é intensa, não porque não possa fazer. E aí depois, assim que conseguir, aos pouquinhos vai voltando. Isso, vai liberando, vai voltando, mobilizando, fortalecendo aos pouquinhos. Porque não fazer atividade física faz com que a gente ganhe peso. E ganhar peso, então, em todas as articulações, pensar no joelho, que tem essa carga, no quadril, que sobrecarrega bastante o peso do corpo, né? Mas principalmente o joelho. Cada vez você fica mais longe de encontrar desafogar essa situação, né? Sim. Porque aí tá com dor e você não consegue fazer exercício, aí você vai ganhando peso e você não consegue enxergar uma luz. Então, acompanhamento. Não deu certo uma estratégia, tem outras. Eu vejo muito, principalmente em especialidades como a sua, doutora, esse posicionamento. Olha, se não resolver ou se não melhorar, volta para a gente poder fazer a outra estratégia. Senão a pessoa, e aqui eu costumo falar o paciente, né? Mas é a pessoa. A pessoa fica sempre na estaca zero. Cada vez que ela busca um médico diferente, ela começa do zero de novo. É isso mesmo, Denise. A gente vê muito isso, né? E às vezes, né, como a gente comentou aqui que as doenças são de vários órgãos, o sistema todo, nem sempre na primeira consulta você consegue captar tudo e tratar tudo aquilo que o paciente traz de queixa. E a gente brinca que como a reumato, essas especialidades que trabalham com o paciente mais multi-órgão, que mais crônico, que casa com a gente mesmo. Perfeito. Porque tem que casar. Porque, assim, nós vamos conhecer, nós vamos começar a entender, vamos começar a tratar. E tem várias estratégias de tratamento e tratamento multidisciplinar. Então, é um casamento mesmo. E vai ser muito importante a troca, como é que você ficou, deu certo isso, não deu certo, o que ficou de dúvida, o que faltou aqui. E aí, vai que vai. Aí esse casamento vai se entrelaçando e vai dando certo. E quanto mais esse paciente compreender da necessidade de entender a sua doença, seguir o tratamento proposto e que existe essa questão multidisciplinar do quê? Da atividade física, da mobilização, da família participando, entendendo, ajudando nas medicações, mais ele vai ficar bem, né? Melhor ele vai ter de qualidade de vida. E a gente está aqui para isso. Esse tratamento também tem pelo SUS? Tudo que você falou aqui, a gente tem no SUS? Tem tudo no SUS, né? Não são medicações. No SUS funciona bem na parte reumatológica, por exemplo, medicamentos de alto custo para doenças autoimunes, lúpus, artrite, as pessoas nem sabem disso. Funciona super bem. E para a condrocalcinose, também para a gota, que é essa doencinha parecida, né, que são as artrites de depósito, microcristalina, muito fácil conseguir, por exemplo, uma colchicina, um anti-inflamatório. Às vezes não tem no SUS, mas tem na farmácia popular. Sim. E não são medicamentos caros. Então é fácil, sim, conseguir tratar. Quem tem condrocalcinose está mais suscetível a ter a gota mesmo? Nossa, essa é uma pergunta muito boa. Tem estudos mostrando que os dois podem acontecer juntos, mas é raro, né? O que a gente sabe é que o perfil é diferente. Então, na condrocalcinose, geralmente é o idoso. O idoso acima dos seus 60 anos e tem essas articulações, né? Joelho, o ombro, o punho. E não pega muito aqui a joanete. Já na gota, é aquele paciente geralmente homem, mais jovem, que consome bastante carne, gosta de beber, né? Então cerveja, né? Álcool em geral. E ele adora, a gota adora essa região aqui da joanete, que é aquela parte do dedão que fica bem inflamada na lateral. E claro, depois pode pegar joelho também, mas a articulação é diferente e o perfil do paciente é diferente.
Não é uma doença autoimune essa condrocalcinose que a gente está falando. Mas Não. é comum estar associado com doenças autoimunes? Não, não é. É uma doença de depósito mesmo, ela não é por autoimunidade. É outro mecanismo de inflamação. Seria esse depósito do cristal, funcionaria como se fosse um corpo estranho e por algum motivo, algum gatilho, ativa nosso sistema de inflamação. E aí gera, né, essa artrite, essa dor, esse calor. Mas não é por autoimunidade, é por inflamação apenas por esse depósito do cristal. Tá. A gente sabe que para falar de dor, né, então falamos da condrocalcinose, e aí ela pode trazer dor para a pessoa, para o paciente, e cada um sente a dor de um jeito, né? Então por isso que a gente dá uma nota para nossa dor, e é assim que a gente se comunica e diz quanto está doendo na gente, para o profissional de saúde que está acompanhando, né? E aí, quando o paciente te dá essa nota, a busca é por reduzir esse número na escala. É possível zerar isso, ou quem tem essa condição, essa doença da condrocalcinose, pode sempre ter um pouquinho de dor, mas a gente vai buscar 1, 2, lá embaixo nessa escala. Essa escala é interessante, né? Quem trabalha com dor adora essa escala visual, analógica, de 0 a 10, ou alguns usam de 0 a 100. E geralmente, na crise aguda, né, da condrocalcinose, o paciente dá dor 10, é uma dor importante. Então, a gente vai tentar tirar essa dor ao 0. Como a gente disse, eu não vou tirar o cristal dali, mas a ideia é reduzir essa dor até 0 e que ela não cronifique. Existe essa forma mais crônica, que é um pouquinho mais difícil do manejo, né? Mas a ideia é chegar a 0. E aí a gente vai usar também medicamentos para estabilizar esse cristal, para não ter recorrência dessa crise. E essa é a ideia de acompanhar mesmo sempre juntinho com o reumato, para evitar que não tenham novas crises e que não fique cronificado. Porque há o risco de ser crônico, de cronificar essa doença. Sim, existe esse risco, existe essa forma crônica, né? Uma que lembra mais a artrose, o desgaste, que às vezes a gente nem consegue diferenciar uma da outra, e essa outra que lembra a artrite reumatoide. Mas mesmo na aguda pode ter recorrência da crise. Então, a gente fala, né, que está tendo recidiva, que não deixa de ser uma forma de cronificação, de agudificação repetitiva. Então, aí a gente trata, né, com medicamentos e todo o suporte ao paciente. Legal. A participação do público vem pelo WhatsApp. Vamos ver o que chegou para nós nessa entrevista. Fátima, de São Paulo. Meu nome é Fátima, sou de São Paulo. Estou amando as explicações da doutora. Já vou procurar um reumatologista, porque estou com artrose faz 6 meses. Já fiz fisioterapia, acupuntura, infiltração e não melhorei. Fiz com ortopedista, nada adianta. Obrigada, Fátima. Aqui alguns pontos que eu acho interessante da gente lembrar, né? Tem coisa que não fiz e não resolveu. A gente continua fazendo e entender também o que foi feito, né? Porque tem vários modelos de tratamento também com fisioterapia. Só pegando o gancho da fisioterapia, que também cabe aqui no nosso bate-papo, né? Tem vários serviços. Tem serviço que o profissional fica ali, profissional e paciente, muito mais próximo, muito mais individualizado. E tem outros modelos em que você não tem esse, né, às vezes precisava de algo mais juntinho, mais especial, né? Assim como o acompanhamento também. Fiz infiltração, não resolveu nada ou voltou depois de um tempo, né? É uma pergunta um pouco assim complexa. Então, primeira coisa, eu acho que como já faz 6 meses, pelo que ela falou, tem várias articulações envolvidas, né? Ela falou diversas infiltrações, não falou quais articulações. Primeira coisa, será mesmo que é uma artrose, a osteoartrite, ou será que tem outra doença associada? Então, é importante primeiro verificar se é isso mesmo. Legal. E aí, se for só artrose, né? Qual foi o tratamento feito? Será que precisa aí de uma outra droga mobilizadora ali, estabilizadora de dor, que vai modular melhor? Será que essa infiltração conseguiu ter o efeito desejado? Ou, por exemplo, será que essa articulação já não é uma articulação tão destruída a ponto que já seria uma prótese indicada? Então, assim, primeiro, checar o diagnóstico, ver toda aquela história dela, do começo ao fim. Verificar se é esse mesmo diagnóstico. Sendo esse, qual é esse grau dessa artrose? É uma artrose inicial? Ela tem ainda uma articulação funcional? Será que ainda é
de tratamento minimamente invasivo, medicamentoso, será que aí não é uma questão cirúrgica? Mas é o papel do reumato aqui, né? Primeiro é entender o diagnóstico e ajudar esse tratamento aí medicamentoso. Doutora, para encerrar, quando há a necessidade cirúrgica da substituição da articulação através da colocar uma prótese, então, e é um paciente que tem a condição da condrocalcinose, esse acúmulo de cristais pode acontecer mesmo na prótese, na substituição? Então, aí, na verdade, né, é uma pergunta interessante, porque geralmente a doença que leva à necessidade da prótese é a osteoartrite, que é a artrose, que é o desgaste. Mas a gente vê cada vez mais que existe o depósito cristal do cálcio. Então, a gente não sabe muito bem quando tem o cristal. Será que é só condrocalcinose? Será que é uma artrose associada? Os dois juntos ou não? Então, tem sempre essa coisa, né, junta. Mas, se a gente faz a prótese, melhora, reabilita, isso não impede que os tecidos perarticulares também tenham depósito. Então, assim, realmente ainda é um mundo, assim, meio enegrecido da causa desse depósito. São várias teorias. E algo que a gente vai lidar parece cada vez mais, porque vivendo mais pessoas vão fazer a substituição da articulação e a gente vai lidar com essas situações. Que bom que vocês não param de estudar nunca para trazer respostas e principalmente alívio, né? E a reumato é legal, porque assim, antigamente era essa coisa do só tem anti-inflamatório, só tem analgésico, e hoje em dia os medicamentos estão ali microcelulares, imunobiológicos, então está mudando a realidade da maioria das doenças. Então, muita coisa para acontecer ainda, muita coisa para sair, talvez o nosso bate-papo daqui a 10 anos seja outro. Completamente diferente. Doutora, eu adorei te receber aqui. Volte sempre. Muito obrigada. Vou deixar o Instagram da doutora, @DRA Renata Sanzovo, @doutora Renata Sanzovo, do jeitinho que está escrito na sua tela. O WhatsApp é 11 98241 9075. 11 98241 9075. E o site é doutorarenatasanzovo.com. DRArenatasanzovo.com. Volte sempre, doutora. Foi um Obrigada, prazer. Viu? Muito obrigada. Prazer foi meu em te receber. A gente vai para o intervalo, o próximo bloco é sobre fototerapia e eu estou te esperando. Até já. Nós estamos de volta agora para falar sobre fototerapia. Aproveita a oportunidade para tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. Nesse bloco eu tenho o prazer de receber o Dr. Cristiano Kakihara. Ele é médico dermatologista. Doutor, que alegria te receber aqui novamente. O prazer é meu, viu, Denise? Adoro vir aqui, sempre aprendo com o programa de vocês. Eu que aprendo muito, a gente aprende muito, né? Obrigada, viu, doutor? Obrigado. Falar de fototerapia também é muito legal, porque confunde, né? Então, a gente vai falar das principais indicações, mas para começar, o que é fototerapia? Então, fototerapia é um tratamento muito antigo, Denise. Você tem uma ideia, ele começou a ser feito no Egito Antigo. Então, eles pegavam extratos de plantas, né, uma planta que chama Amimajus, e passavam em lesões de vitiligo, né, deixavam as pessoas ficarem na luz e isso irritava a pele e ajuda a pigmentar as lesões de vitiligo. Olha que interessante. Mas foi mais ou menos por volta de 1948 que os médicos dermatologistas descobriram nos Estados Unidos que extratos sintetizados dessas substâncias podiam ser trabalhados e industrializados de uma forma assim, em grande escala e ser usado em várias doenças, inclusive em vitiligo. Então, não ser uma coisa assim primária de extratos de plantas, né? Uma coisa realmente em escala industrial. Então, desde mais ou menos 1948, ela vem sendo amplamente usada no mundo. E no Brasil, ela assim, ganhou grande força na década de 70. Né? Então, os hospitais universitários começaram a investir bastante nessa tecnologia e desde então a gente vem usando cada vez mais essas máquinas. Elas não são tão badaladas como os lasers, mas nós usamos muito para várias doenças de dermatologia. Então, é nosso xodó. Então, é terapia com luz. Com luz, exatamente. Fototerapia é terapia com luz. Exatamente. Pode ser com laser, mas majoritariamente é com luz ultravioleta. Legal.
E confunde, né? Porque a gente sabe que no Brasil está proibido bronzeamento artificial através daquelas máquinas, né? Então, ainda que você veja um lugar ou outro fazendo, não pode entrar em máquina para receber essa sessão de bronzeamento. Existem outras maneiras de mudar a tonalidade da pele. Tem através de maquiagem, sprays, né? Tem aquele jet bronze. Tudo isso, tudo bem, que é como maquiagem, mas com luz, o bronze não pode. Exatamente. E olha que interessante, né? O Sol, ele emite radiações de muito amplo espectro, né? E as radiações que nós usamos em fototerapia, elas são frações desse mar de luz. Olha que interessante, pro leigo, né? Parece tudo a mesma coisa, né, doutora? Alguém pode até confundir uma cabine, uma máquina dessa fototerapia para uma finalidade específica, como vitiligo, por exemplo, com essa do bronzeamento. É totalmente diferente. O controle é rigoroso. O quanto que vai ali atingir a pele, as camadas, né? E olha que interessante, antigamente, né, os dermatologistas, quando não tinham muito acesso às cabines, indicavam helioterapia. Então, a helioterapia, o que é isso? Eles passavam essa medicação que hoje comumente usamos por via oral, mandava o paciente mandar fazer manipulado, passava, e uma falava, vai pegar sol, ficar, sei lá, 3 minutos no sol, e vai aumentando o tempo de exposição. Era o que os dermatologistas tinham, né? Só que nisso tinha muita caso de queimadura, complicações, bolhas, né? Então, muito complicado. Então, a helioterapia foi caindo em desuso e, na década de 70, os dermatologistas brasileiros começaram a usar o PUVA. E o que era o PUVA? É um tratamento que até hoje nós usamos, mas com menos frequência, no qual o paciente ingere uma substância oral que é fotossensibilizante, chama 8-MOP. 8-MOP é como se fosse o genérico, é o nome genérico da substância. E a pessoa ingere 1 a 3 horas antes do tratamento, daí ele entra numa cabine, recebe essa luz UVA, ela vai causar uma série de reações físico-químicas e que vai permitir a melhora de várias doenças. Vitiligo, psoríase, alguns cânceres de pele como linfoma, granuloma anular, existem várias doenças. Só que, qual era o grande problema? Esse remédio que os pacientes geriam, eles tinham muitos efeitos colaterais. Então, muita náusea, vômito. O paciente tinha que usar óculos escuros por mais ou menos 24 horas. Então, é um tratamento um pouco chatinho. Graças a Deus, mais ou menos em 1997, começou a ganhar força no mundo uma outra lâmpada, que é o UVB Narrowband. O UVB já era uma luz usada, principalmente nos Estados Unidos, e depois chegou o UVB Narrowband. Então, é um espectro mais estreito ainda de luz, né? 311 a 313 nanômetros. Então, essa luz, ela não induz câncer de pele e não precisa da medicação 1 a 3 horas antes. Olha que bárbaro. Com os mesmos efeitos benéficos nas doenças que o PUVA causava. Olha que bacana. Que bacana. Então, o que hoje a gente sabe, né? Que algumas doenças, o UVB Narrowband é a primeira opção. Então, psoríase, vitiligo. E o PUVA ficou em segundo plano. Mas, para alguns casos resistentes, nós ainda usamos. Quão disponíveis estão esses tratamentos para quem precisa deles, doutor? Então, todos os serviços credenciados da Sociedade Brasileira de Dermatologia têm essas cabines, pelo menos a cabine de UVB Narrowband. Né? Então, pacientes do SUS, eles podem começar seu atendimento na UBS, pedir um encaminhamento para um local de referência em dermatologia e tem uma indicação, esse local vai indicar para o Centro de Referência de Fototerapia. Aqui em São Paulo, por exemplo, dá alguns exemplos, né? Santa Casa, o Hospital das Clínicas, né? O Hospital São Paulo, todos fazem, né? E temos vários outros locais de atendimento. Então, é um tratamento de fácil acesso. O funil, o que é? Todos esses locais têm muitos pacientes e a agenda é apertada, né? Não funciona de madrugada. Então, as vagas são bem concorridas. Mas não é impossível. Perfeito. Tá, em convênio cobre, pensar Convênio assim cobre. também para quem já tem o plano de saúde. Você consegue a cobertura aí através do plano. Sim. Agora, de tempo de exposição ali para essas terapias, é curto, é longo? Então assim, o UVB Narrowband é um tempo muito pequeno. A gente começa com 1 minuto e pouquinho de exposição, 1 minuto e 40 segundos.
e vai crescendo o tempo de exposição ao longo das sessões. E quantas sessões? Geralmente de 2 a 3 sessões por semana. Então o paciente vem, por exemplo, segunda, quarta e sexta, vem fazer o tratamento e ele vai observando uma melhora progressiva nas lesões. Já a UVA, o tempo de exposição é maior, são mais minutos. E olha que interessante, uma coisa que eu não falei para você, Denise, surgiu uma nova lâmpada, né, no Brasil há alguns anos, que no exterior já tem há vários anos, que chama UVA1. É uma concorrente da UVA, da boa e velha UVA, sem ter que tomar o remédio também. Daí qual que é a diferença, né, da UVB e UVA? A UVA, ela vai tão profundamente na pele quanto o PUVA conseguia. Então, olha que interessante, o médico dermatologista ele consegue escolher, de acordo com a doença que o paciente tem, qual lâmpada o paciente vai se beneficiar mais. E de qualquer forma, você pensar aqui em vitiligo, por exemplo, você não está curando o vitiligo, é isso? Exatamente, é o controle. Porque vitiligo é uma doença autoimune, né? Não tem cura e não tem como você dizer que vou estacionar o crescimento da doença. São vários fatores. Você vai tratando as lesões que já existem. Exatamente. E se porventura o paciente melhorar bem, ficar sem fazer as sessões, e um dia as lesões voltarem, ele volta a fazer fototerapia, né? Então é um tratamento tranquilo, não dói, não descama. É muito simples e que eu amo, é muito bom. Pensar no vitiligo, onde algumas regiões ficam sem nenhum pigmento, então realmente fica branco, né? Então é branco, porque não tem nenhum pigmento. E é diferente de outras lesões, de micose, por exemplo, que até elas são mais branquinhas, mas é diferente da lesão do vitiligo. Denise falou uma coisa vital, eu já peguei vários pacientes no consultório com diagnóstico de micose por anos e não era micose. Era, por exemplo, câncer de pele, micose fungoide, que é um câncer de pele que dá manchas brancas, simula muito micose, vitiligo. E o paciente ficou anos e anos sem o tratamento. E esse nome do câncer, micose fungoide, fungoide, também ele é ingrato, né? Porque micose não é câncer e você pensa, um fungo também não é câncer, né? Exatamente. Mas é o nome da doença, esse tipo de câncer. Isso é um pouco até traiçoeiro, né? Exatamente. Esse nome Como assim, no futuro isso até muda, né? Mas, por exemplo, você vê tem doenças que os nomes dificilmente vão cair em desuso. Por exemplo, no exterior, micose fungoide é nome clássico. Eles não usam linfomas e células T, que é um linfoma, micose porque fungoide. Porque é um linfoma, né? Exatamente. Isso. Então, aí vai muito da explicação médica para conscientizar o paciente que trata-se de um tipo de câncer, né? Exatamente. Você vê, por exemplo, no exterior, até hoje, eles usam o termo leprosy, de lepra. No Brasil, não. A gente usa hanseníase. Isso. Então, vamos ver se um dia isso muda, mas é uma observação excelente. Mas aí fica muito a cargo do médico de fazer esse papel educacional mesmo ali na hora da consulta. Né? Porque depois até para explicar, de repente o paciente chega e conta para a família qual foi o diagnóstico, o nome, você não fala que é um linfoma, né? Você não explica, é difícil, não, mas é micose, não é complicado, né? Então existe a indicação até para micose fungoide, existe. É isso? Da fototerapia? Você pode fazer tanto com o VB Norrobend como o PUVA. Isso não tira a necessidade de fazer os outros tratamentos oncológicos. Porque assim, o linfoma, ele tem gradações, né? Os graus mais leves dá para tratar com fototerapia. Então, aqui a gente fala de estádio 1A, 1B. Basicamente esses. Então pode ser que o tratamento comece por aí, porque dependendo do grau ali que você tenha do câncer. Dependendo do grau, tem que fazer quimioterapia e outros tratamentos associados. Mas no consultório, graças a Deus, a gente pega geralmente casos iniciais. Que aí vai resolver só com a fototerapia. Exatamente. E por isso que o diagnóstico é tão importante, né? Uma biópsia bem feita, né? Porque o que a gente carece, né, Denise? O dermatologista, ele é muito refém de um bom patologista. E esse casamento tem que ser perfeito. Se uma biópsia não for bem feita, não for um laudo bem executado, o dermato nunca vai chegar ao diagnóstico preciso. Então, como a equipe multidisciplinar que está falando com a reumato é tão importante, né? E a gente está vivendo uma fase também aqui, doutor, um momento da dermatologia, né, e a estética no Brasil, que a gente marca a consulta como paciente só para fazer a toxina botulínica, só para fazer um laser, um procedimento que a gente quer fazer, uma máquina que tem lá no seu consultório. E a gente está tão próximo do médico dermatologista que a gente acha que tá tudo bem. Que a beleza da pele tá boa, a estética tá boa, que tá tudo bem. Mas às vezes
Se você não passa em consulta, aí tem várias maneiras e cada profissional trabalha de um jeito, né? Tem profissional que você não faz uma sessão de nada sem passar, e não é uma questão de preço, porque desconta o valor da consulta no valor dos tratamentos que você vai fazer, mas é a atenção médica, porque o dermatologista, apesar de muitos hoje trabalharem mais com estética, vocês também têm a questão clínica e de patologia da pele, né? Com certeza. É tanto que, assim, na formação do dermatologista, a gente sempre ensina para os médicos mais novos, né? Tem que examinar o corpo inteiro do paciente, independente da queixa. Claro que o paciente não quer ser examinado, a gente não vai forçar, mas isso é o ideal. Mas é importante conscientizar, né? Da próxima vez que você vier, vem preparado para a gente fazer uma consulta, porque a nossa pele é muito extensa, é o maior órgão do corpo, a gente não consegue enxergar tudo, a gente precisa... E olhos treinados, que são os olhos dos médicos, né? Então, me preocupa um pouco esse momento que a gente vive de, mas eu vou sempre ao dermatologista, mas... Você fez consulta, né? Porque é também nossa responsabilidade com o paciente de dizer assim, olha, faz tempo que eu não passo em consulta com o dermato. Doutor, hoje eu vou fazer a toxina, mas eu quero passar em consulta. E é importante frisar, né, Denise, que o dermatologista é o profissional que ele é responsável pelo tratamento da pele, cabelo e da unha, né? De tudo isso. Muitas vezes pode falar, nossa, mas você trata de cabelo? Como assim, né? Eles acham que o tricologista é um profissional à parte. Não, tricologia é uma subespecialidade da dermatologia, assim como unhas também, né? Tem dermatologista que tem essa outra especialidade, tem a subespecialidade em tricologia, mas todo profissional dermatologista, então, além de cuidar da estética, também tem esse olhar, ainda que não vai ser ele que vai fazer uma cirurgia se precisar, ainda que não vai ser ele que vai dar continuidade a esse tratamento, a gente precisa desses olhos treinados, né? Exatamente, e a formação é vital, né? A boa formação do profissional. Então, eu tenho certeza que todo público que tiver precisando de um dermatologista, se ele for pelo menos passar com um dermatologista, um profissional que tem RQE em dermatologista, ele vai ser bem atendido, né? Ele teve uma boa formação e ele não vai deixar pecar, deixar passar uma doença grave sem a devida atenção. Esse deve ser nosso olhar também, né? Então, a gente sabe que depois finalizando o sexto... Muita gente não sabe isso, por isso que de vez em quando eu falo. Finalizou o sexto ano da medicina, o profissional recebe o CRM, que é esse número que a gente olha para saber se é médico. E é médico, a formação dele é médico. Mas médico do quê? Generalista, que é a formação que se dá ali pela graduação, 6 anos da faculdade. Por que tem um outro númerozinho que se apresenta ali, que é esse que o doutor falou? RQE, é o registro de especialista. Aí o médico pode ter 1, 2, enfim, né? Então, isso diz que ele tem o título de especialista, né? Isso. Então, não é só um médico atuante na estética, não. Ele é dermatologista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, né? Então, isso garante muita segurança ao tratamento. Segurança. E olha, Denise, te digo mais coisa, viu? Você sabe que o RQE é uma prova que se obtém, né? E com esse título. Mas mesmo assim, faço uma ressalva, há muitos profissionais que não fizeram residência médica. Então, eu ainda acrescento, além dessa formação que você falou, você tem que checar a formação do profissional, né? Porque tem várias maneiras de obter o RQE, né? Esse é um outro assunto polêmico, dá um outro programa. Dá mesmo. A gente conversa. Mas acho que a formação do profissional tem que ser checada sempre, viu? A residência médica da bagagem. É inegável. E residência médica da bagagem. Mas aí olha, daria pra gente falar um programa inteiro, porque tem muito médico se formando, tem pouca vaga na residência. É uma briga, viu? Uma hora a gente fala também sobre isso, que eu acho super importante. A gente vai pro intervalo agora, no próximo bloco, vamos falar um pouquinho mais sobre a fototerapia, as aplicações aí da fototerapia, o que se espera, cada um, será que vai responder de um jeito? Para psoríase também há indicação, outras aplicações, outras doenças. E na falta da fototerapia, pode usar o laser? Pode usar essa energia? No próximo bloco. Até já.
Nós estamos de volta nesse bloco falando sobre fototerapia. Tenho o prazer de receber o Dr. Cristiano Kakihara, médico dermatologista. Você é meu convidado a participar do programa através do WhatsApp 11 3337 5886. Doutor, como é bom falar, né? Porque é uma oportunidade do público poder escolher o profissional. Você falou no bloco anterior dos grupos, né? Então, que tem dos hospitais escola, que, claro, às vezes tem triagem porque vocês estão fazendo estudo. Sim. E os estudos não param, né? Às vezes tem triagem porque está fazendo estudo, mas a pessoa consegue ter um acompanhamento, assim, de excelência, sem custo, né? E ainda ajudar, porque né, é um estudo e a partir daí sempre há a melhoria ali do tratamento, dos protocolos, um acompanhamento sério, sim, né? Sim. Isso é muito importante, saber disso. Então você que tem vitiligo, por exemplo, que é uma das indicações da fototerapia, fica de olho sempre, dá uma olhadinha, então visita os sites, às vezes os profissionais que trabalham, né, que conduzem aí os estudos, às vezes eles até colocam nas redes sociais do que eles precisam. Às vezes tem uma faixa etária, às vezes tem uma condição, né, um local ali de lesão de vitiligo, por exemplo. Ficar de olho, porque de repente você pode fazer parte desse grupo, grupos, para conseguir ter esse tratamento também de excelência e não se cansar de buscar, sim, né, doutor? E o melhor site, Denise, é o www.sbd.org.br, que é o site da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Ótimo. Lá, se o paciente clicar em serviços credenciados, ele escolhe o estado e vai ver todos os hospitais onde há formação séria de dermatologia. Esses hospitais, eles oferecem tudo, desde tratamento clínico, cosmiátrico, a cirurgias dermatológicas complexas. Né? Então, assim, são locais muito bons. E fora esses, tem os serviços não universitários, que também são muito bons, né? Do SUS. Perfeito. Então, é uma gama grande de opções de tratamento. Então, apesar de ser gratuito, não é do SUS esses que são dos hospitais universitários? A maioria é do SUS. A maioria é do SUS, sim. Tá. Mas pode não ser. Então, sim, também tem no SUS esse acompanhamento. Então, você precisa seguir pelo SUS. Sempre tem a burocracia de você passar no médico de lá, receber um encaminhamento, mas faça isso, não se canse de buscar, porque o doutor falou das sessões, que elas podem ser até rapidinhas, né? Então, você encaixa no dia a dia e vai conseguir ter a melhor ali, o resultado. Agora, psoríase também é uma doença que é bem prevalente. Muito. Não é incomum a gente ver pessoas no transporte com lesões que podem sugerir, o leigo não vai conseguir dar o diagnóstico, né? Mas a gente sabe que tem um acometimento até social importante para essas lesões. Vitiligo também, mas psoríase por ser ali um machucadinho, né? Um descamadinho ali da pele. Para psoríase, então eu queria que você explicasse o que é psoríase e se tem recomendação de fazer fototerapia, se pode ter, né? Ótimo. Então a psoríase é uma doença autoimune, né? Caracterizada por lesões vermelhas e que soltam escamas, né? Prateadas. E é uma doença que ela não é contagiosa, então as pessoas não precisam ter medo, né? Os pacientes relatam sofrimento, de sofrer preconceito, as pessoas não querem sentar do lado do ônibus. Então, gente, pelo amor de Deus, né? A maior parte das doenças dermatológicas não são transmissíveis. Nem vitiligo, nem psoríase. Claro, não, com certeza, né? E mesmo algumas doenças infecciosas só vai pegar se você ficar encostando na pele da pessoa, né? Não transmite pelo ar a maioria das doenças, né? Então, não tenham medo. E é uma doença muito comum. Ela pode acometer só a pele e ela pode acometer só articulações. Tá. Né? Então pode ser sistêmica também, né? E tem gente que tem os dois acometimentos. Tem gente que começa só com dano na unha e uns dias, uns anos, começa a aparecer lesões no resto da pele e depois na articulação. Olha que interessante. Então tem assim, um quadro bem polimórfico que a gente fala. E os tratamentos podem ser com tópicos, em cremes, né? Então tem várias substâncias usadas. Corticoide, ácido salicílico, coaltar, antralina. Tem tratamentos com luzes, que pode ser o Vibenarrobend ou o Pulva. São tratamentos excelentes, como nós já dissemos, de fácil acesso, resultados muito bons. Existem medicamentos sistêmicos que a pessoa ingere, então, por exemplo, acitretin, ciclosporina. E existem medicamentos injetáveis, né, que pode ser por endovenoso, subcutâneo,
né? Por exemplo, das classes dos biológicos, ou metotrexate, enfim. Você vê que tem uma ampla gama de tratamento. E a fototerapia é um recorte dessas opções. Muito bom. O paciente vai ao consultório 2 a 3 vezes por semana, nunca em dias consecutivos, em dias alternados, e ele vai perceber ao longo das sessões que as lesões vão afinando e as escamas vão sumindo. Melhorando, a gente começa a diminuir o número de sessões. Em vez de 3 vezes por semana, ele vai fazer 2 por semana, por um tempo, mais ou menos 2 semanas. Depois ele passa a fazer 1 vez por semana, depois a cada 15 dias, e daí ele para. Né? E os resultados são muito bons. No consultório a gente tem muitos casos de sucesso. Então, isso é interessante porque é um tratamento barato, né? Que o SUS cobre, o convênio cobre, então não tem por que ser feito. E hoje a gente tem na medicina muitos tratamentos biológicos, até que a nossa colega Reumato falou anteriormente. São medicamentos excelentes, de uma tecnologia altíssima, investimento grande da indústria farmacêutica. Só são medicamentos muito caros, muito caros. Tem biológico que custa R$15 mil, uma seringa, né? Então, por exemplo, até mais, dependendo do remédio. E a fototerapia não, é bom e barato. Então, a gente sempre fala, né, para os residentes, né, os médicos mais novos, aprendam a fototerapia, é um tratamento antigo e que funciona muito. Né? Não onera o SUS, não onera o convênio, não onera o bolso do paciente que não tem nem convênio e também não quer usar o SUS. Legal. E laser? Não tenho fototerapia. A gente fala como o Brasil inteiro, né? Eu não sei qual é a disponibilidade de fototerapia, mas a gente tem dimensão de continente no nosso país, né? E laser é muito fácil encontrar. Aliás, a gente podia fazer um dia uma pauta sobre os lasers. Sim. Porque cada vez lança um laser novo e aí confunde a população geral. Aí a gente quer aquela máquina com aquele nome, sendo que, às vezes, uma máquina mais antiga consegue altera os parâmetros, isso só o profissional consegue fazer e você entrega o mesmo resultado. Mais barato, porque a máquina já está lá, e o efeito, que é o que a gente quer, que é o mais importa, né? Então, o que a gente fala hoje, e os dermatologistas têm perguntado muito isso para o público. Vocês são reféns dos lasers, né? Porque você está refém de cada novidade ali, você quer uma máquina diferente, e aí acaba onerando muito os consultórios, né? Também dos dermatologistas. Não que a novidade não seja boa, mas às vezes ali dentro você já tem, né? Sim. E laser sempre tem, é muito fácil você encontrar. Então, luz intensa pulsada, por exemplo, você tem várias métricas ali também. Laser em geral, outras máquinas, pode ser usada para fazer o tratamento. Então, dá para moldar, fazer um parâmetro e ter o benefício para aquilo que é indicado fazer fototerapia quando a gente não tem. Olha, Denise, você sabe que no passado já foi tentado usar, por exemplo, para psoríase, outras fontes lumínicas, né? Então, por exemplo, o LED, né, o Light Emitting Diodes, que a gente usa muito para acne, para outras doenças. Mas o resultado, assim, era meio pífio para psoríase. O Pulsed Dye Laser, que é um laser que a gente usa muito para lesões vasculares, acne, rosácea, também já foi usado para psoríase. O resultado é mediano. Então, o que a literatura médica viu? Que é válido tentar essas outras fontes lumínicas, mas o resultado é mais pobre e tem menos embasamento científico. Então, ainda para vitiligo, psoríase, as dermatoses de uma forma geral, não se usa laser e ainda a primeira opção seria ultravioleta. Agora, que essas luzes têm a sua participação, tem, mas eu deixaria como uma segunda opção. E aí, como se usa muito laser hoje, tem até tipo de laser para melasma, né? Para quem tem essas condições, principalmente essas duas que a gente falou aqui, vitiligo, psoríase, pode ter alguma coisa de ruim? Então, vi um laser, vou fazer para o melasma ou depilação a laser. Pode não ser bom usar porque ativa uma outra coisa? Sim. Por exemplo, você falou coisa interessante, os lasers para pigmento, né? Então, por exemplo, alexandrite, todos o que a gente usa para melasma e depilação. Ele não consegue ler o que é o pigmento da pele, o que é da doença e o que é do pelo, por exemplo. Tá bom. Então, por exemplo, um paciente que tem vitiligo e ele quer fazer depilação laser, a gente não recomenda, se o vitiligo estiver instável, estiver em progressão, fazer o laser.
porque ele vai competir com o pigmento da pele que está sendo bombardeada pelo linfócito. Né? Na região afetada ou em qualquer parte do corpo? A gente fala assim, na localização principalmente, tá? bom. Mas se o paciente surge uma lesão aqui, de vitiligo, outra aqui, espera. Né? Não faça o laser cujo alvo seja pigmento. Então, mesmo que for um vitiligo, que claro, a forma que o que a gente vê é na pele, né? Mas pode acometer sistemicamente também. Sempre tem um dermatologista na equipe. Com certeza, né? Agora, outras tecnologias cujo alvo não é pigmento, então, por exemplo, radiofrequência com microagulhamento, que a gente usa muito para ruga, flacidez. O alvo não é pigmento, então pode fazer, se o paciente não tiver com vitiligo instável. Então, pode ter vitiligo no rosto, tá? E tá a lesão paradinha há muitos anos e o paciente quer fazer uma técnica para flacidez que não mexa com o pigmento, pode tentar fazer. Há um risco teórico? Tudo tem. Medicina não é uma ciência exata, né? Mas o paciente já sabe que tem um risco pequeno e pode tentar. E é importante do paciente saber, da pessoa saber isso, né? Porque ela pode não querer comprar esse risco. Claro. E não fazer, qualquer que seja o tratamento. E aqui lembrei dos bioestimuladores de colágeno injetáveis, que a gente sabe que esse produto, então, o doutor vai explicar, mas ele fica ali embaixo da pele, na região que ele tem que ficar, e ele vai fazendo efeito ao longo do tempo. A gente não vê o resultado, assim, imediatamente na aplicação. E aí, minha pergunta, para quem tem vitiligo, para quem tem psoríase, quaisquer outras doenças dessas que a gente não cura, mas faz o acompanhamento, vale pesar risco-benefício? Preenchimento, porque tudo bem, o ácido hialurônico é um produto consagrado, compatível com o nosso corpo, mas vai ficar ali. De algum jeito, a primeira vez que você faz, é sempre... Será que não vai dar uma alergia? Não pode gerar uma outra reação do corpo? Tanto que, por exemplo, vitiligo e psoríase, elas têm um fenômeno em comum que chama fenômeno de Koebner, ou seja, qualquer trauma pode desencadear uma nova lesão. Então, a puntura da entrada do medicamento, né, do ácido hialurônico ou do ácido polilático, pode desencadear novas lesões, tanto vitiligo como psoríase. A entrada da cânula, né, você tem que fazer um pertuito com a agulhinha, também pode desencadear. Uma radiofrequência com microagulhamento, como eu disse, se o paciente tiver o vitiligo instável, são perfurações com microagulhas, né? Então, tudo isso tem que ser conversado com o paciente. Né? Se imagina, se uma puntura pode deixar uma manchinha marrom, acastanhada, quem dirá não pode acordar uma lesão de vitiligo, né? Então, é uma doença autoimune, está no nosso organismo, está no nosso DNA, né? Então, a gente não pode falar, olha, isso nunca vai acontecer. O paciente tem que assinar o termo de consentimento e falar, olha, eu quero correr esse risco. Agora, você falou do bioestimulador. O bioestimulador, para ter eficácia, ele causa uma reação inflamatória. E isso pode piorar algumas doenças, né? Então, psoríase, lúpus, as colagenoses de uma forma geral, né? Então, tudo tem que ser muito bem conversado. De um consenso de forma geral, o paciente tem colagenose, doença autoimune, doença está estável, pode tentar fazer. Está instável, não faça, é mexer no vespeiro. Por isso que não é só marcar o dia que você vai lá fazer o procedimento estético, né? Exatamente. A anamnese tem que ser muito bem feita, essa conversa, né? Não dá para omitir informação, às vezes não tem nenhuma lesão visível de qualquer que seja a doença que te acomete ou a situação aí, a condição que te acomete, né? Não dá para não falar, porque o prejuízo pode ser grande e ninguém quer, né? Então, a responsabilidade é muito grande, né? É muito grande. Não é brincadeira, não é só fazer a toxina botulínica, não é só chegar lá e fazer... Não, a responsabilidade é muito grande. Porque se algo der errado e você não tiver sido avisado, né? Então, sempre uma questão. Vamos de perguntinha do público? Vamos ver a participação do público que chega para nós através do WhatsApp? A Lia, da Bahia, tenho vitiligo, gostaria de perguntar ao doutor se tem limite de tempo para fazer fototerapia. Fiz por 8 anos, quando parei voltou a aparecer manchas. Pode dar algum problema o tempo que eu fiz? Obrigada, Lia. A gente também não sabe quantas vezes por semana, quanto tempo. A gente não tem todas as informações, né, doutor? Pergunta maravilhosa, viu? Muito boa. Então, assim, geralmente, se o paciente fez um X de sessões, isso depende da doença, tá? Então, faz com que tem doença que o paciente fez 30 sessões, não teve melhora com fototerapia, não vale a pena insistir. Tá bom, então, depende da resposta. Então depende da doença. Tá. Então, hoje, cada sociedade médica, dermatologia no mundo, tem o seu próprio consenso.
a SBD tem um consenso de fototerapia. E lá ele fala, por doença, quantas sessões no mínimo ele tem que tentar para falar que ele é um mau respondedor. Então, por exemplo, essa paciente, ela ficou 8 anos fazendo tratamento. Será que ela era uma má respondedora? Né? Não sei, talvez ela poderia ter tentado outros tratamentos que não fototerapia. De qualquer forma, eu já tive pacientes que ficaram anos com vitiligo, assim, décadas, e começou a fazer fototerapia agora, e com resposta excelente. Então, às vezes, o paciente tem anos a doença e vai ter benefício. Então, não é só a doença precoce que se beneficia. Então, o melhor é sempre fazer a intervenção mais precoce, porque Sim. você já vai tratando uma menor quantidade das lesões, né? Então, enfim, a gente sempre pensa que começa pequeno e vai crescendo conforme os anos, né? Mas mesmo alguém que já tem a doença há muitos anos pode começar a fazer e ser beneficiado. Então, existe sim um protocolo, um pensamento de tentativa e saber se é um mau respondedor ou um bom respondedor. Mas 8 anos fazendo, ainda que ela seja uma boa respondedora, chamou sua atenção? Então, pode. Se, por exemplo, se for o VBN Roband, que é uma luz super segura, que não dá câncer, a gente fica super tranquilo, né? Agora, se o paciente fez PUVA, que é uma radiação que pode dar câncer de pele, se fizer muitas sessões, daí tem que reavaliar esse caso. Então, depende de que lâmpada foi usada na fototerapia dessa paciente. Tá. Pensa quantas coisas mudaram, né? Talvez 8 anos atrás, a gente não soubesse essa informação, Exatamente. né? Então, hoje é muito importante saber essa informação. E se precisa da sessão que toma o remedinho e a gente acaba ficando mais tempo exposto, né? Exatamente. Tem que usar óculos, você falou, algumas situações. Não, esse é o mais antigo. O PUVA precisa dos óculos. O PUVA precisa. Agora, olha que interessante. Você sabe que essas máquinas, elas têm que sofrer uma calibração, né? Então, a manutenção também é fundamental. Importantíssima. De tudo, né? Todas essas máquinas que a gente vê o nome e quer fazer, ultrassom microfocado, os tipos de laser, tudo. Essas máquinas que muitas vezes são alugadas também, né? Então, a segurança da alocação. Tem máquina que nem pode ser alugada porque atrapalha essa questão da segurança de quão bem calibrada ela tá. Então, achei muito legal. Então, saber aonde está fazendo, né? Então, cada tecnologia tem que ter uma calibração com um certo intervalo de tempo. Então, fototerapia, as cabines, em média, a gente fala a cada 6 meses, tem que sofrer uma calibração, ou de acordo com o número de horas, né? Eles falam a cada 300 horas, as lâmpadas têm que ser checadas e se não têm que ser trocadas. Não são lâmpadas baratas, né? Todas vêm, a maioria da Alemanha, são da marca Philips, não tem produção nacional. Então, por isso que muitas clínicas não investem nesse tratamento, porque não é um tratamento lucrativo muitas vezes para a clínica. Você falou que é barato, porém uma coisa é ser barato e outra coisa é ser lucrativo. Exatamente, né? E as lâmpadas não são baratas. Sim, então tem a manutenção. O médico tem que ver se ele quer investir isso na sua clínica, né? Eu sempre gostei da residência, então eu amo, né? Você tem fototerapia? Tenho as cabines, então a gente tem muito paciente lá, colegas que encaminham, eu amo. Você também você debruça também sua carreira, não só para estética, mas também para a questão das patologias, né? A dermatologia é fascinante, né, Denise? Tem desde a parte cirúrgica, a gente faz cirurgias grandes e pega cosmetria, então é muito gostoso. Você pega doença sexualmente transmissível, trata cabelo, é um mundo muito vasto. Muito legal. Doutora, o papo com você é sempre engrandecedor. Obrigado, Denise. Hoje a gente pôde abordar coisas além, né, da fototerapia, também da responsabilidade da gente, de saber quem é o profissional que a gente escolhe para cuidar da gente, né? Eu vou deixar o contato, o Instagram do doutor, que é @cristianokakihara dermatologia, do jeitinho que está na sua tela. @cristianokakihara dermatologia. E o site é cristianokakihara.com.br. Doutor, eu adoro, acho que você é inteligente, explica bem. Bondade sua, imagina, traduz Denise. o que a gente precisa saber aqui. Muito obrigada, volte sempre. Tá, viu? eu que agradeço e obrigado ao público pelas perguntas. Obrigada, viu? Volte sempre. Obrigada a você que escolheu ficar coladinho aqui conosco hoje. Espero que vocês tenham gostado. Mandem sugestões de temas para as nossas próximas entrevistas lá nas minhas redes sociais e nas redes sociais da HIT aqui também. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau.